Você está ouvindo a série de mensagens Rumo ao Arado, as parábolas do reino. Durante seu ministério, Jesus comparou o reino de Deus a algumas coisas curiosas: sementes, solos, trabalhadores, vinhedos e árvores. Mas em cada uma dessas parábolas, ele também pergunta: quem você tem sido nelas? Se você é de Teresópolis ou região e deseja viver uma fé mais profunda e madura, participe dos nossos cultos e pequenos grupos. Para saber mais, siga no Instagram, @anglicanaverbo. Fique com o sermão deste domingo e venha caminhar conosco rumo à maturidade. Nós vamos ler Lucas 13, versículo 6 ao versículo 9, que diz assim: Então contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar o solo? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e atubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, meus queridos, meus irmãos. Luquinhas, pode trazer um copinho d'água para mim, por favor? Obrigado. Gente, a palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração, a gente vai meditar nesse texto que a gente leu, que tá morrendo toda hora. Vou trocar de microfone. A gente vai meditar nesse texto que a gente leu, da parábola da figueira estéril. Tem 2 momentos, né, nos evangelhos que a gente tem a história de uma figueira. Uma é uma parábola e outra é uma ocasião que Jesus presenciou. E hoje a gente vai meditar nessa parábola. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, que talvez você viva isso, que é o seguinte: você também só funciona sob pressão? Eu estava refletindo sobre esses dias, eu sou a típica pessoa que deixa as coisas para a última hora. E quando falta pouco tempo para resolver, eu tendo todo o tempo para poder solucionar antes, no último minuto, eu tento resolver aquele problema. Eu não sei se você é assim como eu, mas sabe aquela pessoa que só arruma a mala para viajar na última hora? Você vai sair de manhã, à noite você decide arrumar a mala. Aí chega na viagem, o que acontece? Nossa, esqueci de trazer aquilo. Eu sou esse cara. Inclusive, Carol me faz arrumar a mala sob ameaça, quase. Né, amor? Ela arruma dela com 5 dias de antecedência. Ela fica: não vai arrumar essa mala não? Eu não vou arrumar sua mala. Já teve várias vezes que eu tive que comprar coisa na rua, na viagem, porque eu não tinha levado. Já aconteceu. E sabe aquele e-mail que às vezes a gente responde pro chefe? Manda um e-mail pra gente, a gente só responde o e-mail quando o chefe manda assim, só reforçando. A gente vai lá e responde o e-mail. Enfim, você não está sozinho se você é desse jeito. Na verdade, nós estamos entre a maioria. Eu dei uma pesquisa nessa parábola que a gente estava lendo aqui, e eu fiquei curioso sobre esse tema da gente fazer as coisas na última hora, e fui pesquisar um pouco sobre as estatísticas do Brasil. Vocês sabiam que 70% dos brasileiros deixam a maioria das coisas na última hora para fazer? A gente faz isso por cultura, né? E isso é muito interessante, mas é muito ruim. A gente se movimenta só quando o relógio ele começa a apertar para nós, e a gente só começa a correr atrás quando já começa a ficar bem tarde. A gente raramente se prepara com antecedência, e geralmente nós somos muito mais reativos do que pessoas que estão planejando. Mas o prazo, pelo menos para mim, não sei para vocês, é tipo um despertador para mim. E conforme vai chegando o prazo, eu vou ficando mais ativo. E vai mudando tudo. E o foco vai mudando. O corpo inteiro vai respondendo a isso.
Não sei se vocês já sentiram nesse momento. Você tem que sair 5 horas da tarde. Você nem se arrumou. Faço direto. E Carol fica revoltada comigo porque, sei lá, você tem que sair 5 horas, aí é 4h20. Eu nem me arrumei. Ela fala, não vai dar tempo. Eu não, vai dar tempo sim. Mas é um péssimo hábito. É um péssimo hábito. E por fazer isso muito, eu confesso que já tentei mudar muitas vezes esse comportamento, mas é muito difícil para mim, é uma fraqueza que eu tenho. Eu já li sobre produtividade, já testei planner, aplicativo, cronograma, mas infelizmente eu funciono ou não funciono, mas no caos mesmo. E às vezes dá muito certo, mas outras vezes custa muito caro. Porque nem sempre dá realmente tempo de fazer tudo que a gente gostaria de fazer. E muitas vezes a nossa vida não dá tempo para a gente conseguir remendar essas coisas. Está muito perto do nosso prazo. Tem coisa que a gente consegue entregar no limite, mas tem coisa que se você deixar para a última hora, você infelizmente vai ter um grande prejuízo. Tem decisões que se forem adiadas, elas vão virar feridas na nossa vida. Tem conversas que se elas forem deixadas para depois, elas vão se tornar em distanciamento. Tem arrependimentos que só batem depois que a janela para resolver já se fechou. O problema não é só deixar para depois, é que nem sempre o depois ainda existe. Eu não sei se vocês já tiveram alguns arrependimentos por coisas que vocês deveriam ter feito e não fizeram. Eu gosto de pensar, aliás, é uma coisa meio ruim, né? Mas eu gosto de ver da seguinte forma, eu acho que os arrependimentos pelas coisas que eu deveria ter feito e não fiz doem muito mais. Porque às vezes quando a gente tenta fazer alguma coisa e não dá certo, a gente se consola. Mas quando a gente deixa de fazer e a gente perde aquela oportunidade, dói muito mais. E aí eu queria que você mergulhasse comigo no texto para que a gente pudesse entender os perigos de deixar para a última hora a principal decisão da nossa vida, que é o reino. Por que eu estou dizendo isso? A gente vive num mundo muito material, com muitas urgências, etc. E Deus, ele é uma pessoa do nosso relacionamento que aparece poucas vezes na nossa semana. Principalmente porque a gente não vê o rosto de Deus. Então a gente está sempre muito preocupado com os nossos próprios projetos, interesses, as nossas demandas daquela semana, e Deus ele vai ficando cada vez mais de escanteio. Porque a gente não vê ele muito, né? A gente ouve Deus, ao sentir o Senhor, mas ninguém nunca viu ou olhou para o rosto do Senhor. Né? Às vezes a gente tem sim a oportunidade de olhar para o rosto do Senhor quando a gente olha para outro irmão. Mas mesmo assim essa experiência não é todo dia ou todo momento. E com isso, nós vamos desanimando do que a gente precisa fazer. E começa a focar tanto em coisas que um dia não significarão mais nada para nós. Eu gosto de pensar o seguinte. Às vezes eu converso com meus amigos sobre isso, né? E se Deus não existir? Se Deus não existir, eu vivi uma vida ética, eu criei num conceito lindo que é o conceito de Deus, mesmo que ele não existisse, é um conceito que merece ser crido porque é lindo. Um Deus que resolve o problema, um Deus que se encarna como um ser humano, que morre por mim, isso é uma história maravilhosa. Olha, se essa história foi realmente inventada, é a melhor história que o ser humano já inventou. Mas e se Deus existir? Aí talvez aquele nosso projeto comece a ter muito menos valor. Porque a gente vai usar ele muito pouco. Então, por exemplo, quero comprar um carro novo. Ou comprar o meu primeiro carro. Eu quero comprar o meu primeiro carro. Mas olha que interessante, o carro ele é legal, mas daqui 10 anos eu vou ter outro carro. E provavelmente daqui 50 anos, eu não vou ver esse carro há muito tempo, ele vai estar no ferro velho. E aí talvez eu venha deixando as coisas para depois e quando chega a hora que o Senhor me chamar, será que eu vou dar fruto ou não? Já fizeram essa pergunta? Que a figueira aqui nessa história,
ela é cuidada por 3 anos, ela não dá fruto. E aí, o servo do Senhor tem misericórdia, representando Jesus, e pede, né? Mais 1 ano de prazo. Mas vocês já refletiram sobre a morte de vocês? Vocês sabem que vocês vão morrer? Isso é uma coisa interessante, né? A gente sabe que vai morrer. Mas eu queria que você pensasse agora, no dia que você morrer, que vai chegar. E aí? Quando vai ser? Espero que seja daqui a muitos anos. Mas pode ser amanhã. Isso é uma reflexão bem interessante para a gente fazer. Eu queria convidar vocês para o texto. No verso 6, acompanhe comigo, diz assim. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. É interessante que essa é uma árvore plantada no lugar certo. Nós já começamos aqui, Jesus já começa com essa parábola com uma imagem muito simples. Uma figueira numa lavoura. E é muito interessante que ela não é uma árvore qualquer. Ela não foi nascida do mato, não foi um passarinho que jogou a semente e ela surgiu. Ela foi plantada com intencionalidade. Isso significa que se ela foi plantada, ela recebeu tudo que era necessário para ela dar fruto no tempo certo, correto? Porque uma coisa é uma figueira nascer no meio do mato. Outra coisa é ela nascer na melhor terra, ela recebeu adubo. Quando tinha alguma erva daninha, o jardineiro foi lá e tirou. Ele regou com constância. Pegou sol ali naquela época do ano. Então, chegou a época dela frutificar. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de lidar com uma árvore que deveria estar dando frutos e não deu. Eu tenho um exemplo lá na casa da minha mãe que é uma goiabeira. Eu tenho quase 30 anos, eu comi uma goiaba lá uma vez. O único motivo pro meu pai não ter cortado ela é que ela dá uma sombra bonita e que ela já tá grande. Tem 2 árvores, na verdade. Tem uma ameixeira lá, lembra da ameixeira? A ameixeira, ela tá num lugar específico, o meu pai falou que vai cortar. Ele só não cortou ainda porque tá com preguiça. Olha que interessante, se aquela ameixeira desse fruto todo ano, ele nunca ia pensar em cortar a ameixeira. Vocês já tiveram essa experiência. Isso é natural. Porque uma coisa é você plantar uma árvore que não dá fruto nenhum, você quer a sombra dela. Outra coisa é você plantar uma árvore esperando que ela dê fruto e ela não dá. Desanima, né? E ela recebeu todo o cuidado, ela foi colocada nesse solo bom, ela era para estar florescendo, mas alguma coisa acontece e não dá resultado. Então Deus vai procurar o fruto. Esse dono da vinha, ele volta e ele vem com uma expectativa de que aquela semente boa, que ele plantou em bom solo, que recebeu boa rega, recebeu um bom sol, não está dando um bom fruto. E é muito interessante que o Senhor não está exigindo nada absurdo. Ele não está esperando nenhuma grande colheita. Se vocês lerem o texto, ela não deu nenhum fruto. Talvez ele estivesse pensando assim, não, pelo menos um pouquinho, né? Provar um pouco do fruto. Eu tenho investido tanto tempo nessa árvore durante 3 anos, já estava na época. Enfim, na casa da minha cunhada, lá em Rio das Ostras, tem uma mangueira. E demorou quanto tempo para dar a mangueira lá, moço? 5 anos, né? 5 anos é o prazo para você plantar uma mangueira e nascer. Rapaz, deu tanta manga que Carol falou que ela sentia cheiro de manga, já dava enjoo nela. Era bolo de manga, suco de manga, doce de manga, sacolé de manga. Aí dá manga pro vizinho. Já tiveram essa oportunidade? Coisa boa, né? Meu avô tem umas árvores de pocã. Aí todo ano ele vem com um saco assim industrial. Aí vai entregando para todo mundo, que é tanta pocã que não dá para ele comer sozinho, né? E é tão legal isso, né? E é com essa expectativa que o Senhor vai para essa vinha. Olha, talvez não espere que venha tantos figos assim. Pelo menos alguns, né? Tá na época de dar figo. Ele quer o que é natural de uma figueira, fruto. Mas ele não encontra nada. Nenhum. Nem pequeno. Nem fora da época. Nada. E tem uma coisa muito interessante da figueira, que é importante contextualizar. A gente não tem figueira no Brasil, então
Vocês entenderem um pouco aí. Vocês já comeram figo alguma vez? Eu acho aquilo horrível, né? Figo em conserva, não é? Ele é assustador. Nunca comi um fresco, né? Talvez fresco seja bom. Conserva eu acho horrível. Mas ela é uma árvore que primeiro ela dá folhas e depois ela dá fruto. Então quando você está passando, por exemplo, se um dia a gente for em Israel, espero que um dia a gente vai, e lá tem uma figueira. Se ela estiver cheia de folha, tu pode ter certeza que vai chegar perto dela, vai estar cheio de fruto. A não ser que todo mundo catou já. Ou seja, existe uma outra ocasião no texto bíblico também que Jesus ele passa por uma figueira cheia de folha. Ele pensa, excelente, essa aí vai ter fruto. Ela está mostrando que tem fruto. Mas quando ele vai revirar no meio da figueira, não tem nada. E talvez essa era a expectativa. Esse Senhor chegou nessa figueira, essa figueira está cheia de folha, ele olhou de longe e falou assim, finalmente ela deu fruto. E aí ele chegou perto da figueira e não achou nada. Só religiosidade. Não achou um coração convertido. E muitas vezes a nossa vida segue, mas ela não sai muito do lugar. O texto não diz que a figueira estava morta. Ela estava viva, de pé. Só que ela estava ocupando um espaço, ela estava parada. Isso nos confronta de forma muito direta. Por quê? Porque muitas das vezes a nossa fé tem sido plantada, ela cresceu, ela criou raízes, mas ela não está frutificando como ela deveria. Recebe a palavra, está no ambiente fértil, tem tudo para crescer, mas não se transforma, não responde, não entrega. Às vezes nós somos assim. Às vezes a nossa vida cristã é muito fachada. E é uma tentação real que todos nós vivemos aqui. A figueira era um dos símbolos de Israel. E ela representa, no Novo Testamento, em muitos momentos, a religiosidade falsa. A figueira, quando tem muita folha. A tentação para fugir desse texto é a gente pensar assim, não, esse texto aí é só para quem não está dando fruto. Opa, peraí. Esse texto é para quem acha que é crente. É sobre isso o texto. Sobre nós. A figueira está dando folhas. Ela pode parecer saudável à primeira vista. Mas quando alguém se aproxima de verdade, infelizmente percebe que ela está vazia. Quantos de nós vivemos hoje de aparência espiritual? A gente participa, a gente sorri, a gente sabe um versículo, a gente serve na igreja, a gente faz um monte de coisa, a gente vai na célula, etc. Mas a gente não tem perdão pelas pessoas, a gente não se arrepende, a gente não é generoso, a gente não ama o próximo, a gente não tem paciência. E Deus continua procurando. E o mais assustador nesse verso não é que a figueira está estéril, está sem fruto. É o dono ter vindo procurar e não ter encontrado. Esse é o problema do texto. Porque às vezes a gente acha que Deus não se importa. Não é? Ah, não estou dando fruto, mas não se importa. Não, ele se importa porque ele te ama. Você não é uma árvore qualquer. Talvez no pomar dos homens, se você tem 50 figueiras e 2 não deram fruto, tudo bem. Mas no pomar do Senhor, não. Porque cada figueira importa para ele. Então ele vai olhar em cada uma. E aquela que não tiver fruto, ele vai se preocupar com aquela. Porque às vezes a gente pensa assim também. Às vezes na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, a gente não é a figueira que dá fruto, mas tem um irmão que é a figueira. Minha esposa é a figueira. O teu irmão na igreja, ou a pessoa que trabalha comigo, é uma figueira que dá fruto. E parece que compensa a nossa não frutificação. Mas para o reino de Deus não funciona assim. O texto ele mostra o contrário. Deus vem, examina e procura. E se ele vier hoje, eu queria te fazer essa pergunta. Será que ele vai encontrar alguma coisa no teu coração? No meu coração? Eu queria caminhar com você para o próximo verso, verso 7. Acompanhe comigo aí. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra?
É muito interessante que Deus, nesse texto, não está indiferente, ele está contando o tempo. O dono da vinha, ele não aparece pela primeira vez. Ele diz, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto. E é muito interessante que ele só pensa em cortar no 3º ano, né? Já era para dar fruto, ele vem no primeiro ano, ó, essa época não deu. Aí vai no outro ano, não deu de novo. Aí chega no 3º ano, e ele começa a pensar, cara, eu vou cortar essa árvore aqui. Isso é muito sério. E eu acho que assim, na nossa vida existem muitos momentos. No texto da semana que vem, onde a gente vai encerrar nossa série, também vai falar um pouco sobre isso, sobre cortar. Às vezes, a nossa figueira está prestes a ser cortada mesmo. E esse tempo passou e nada mudou. E isso mostra que Deus, ele não se esquece de cada um de nós. Ele nos observa, ele nos acompanha, ele se importa. Ele conta o tempo até quando talvez você não esteja contando, porque ele te ama. E chega uma hora em que o silêncio de Deus, ele vira palavras de julgamento. Esse texto aqui é muito forte. Assim como o texto que a gente leu, né, do joio do trigo que Carol pregou, esse texto é forte. Porque depois de esperar, procurar e não encontrar, o dono diz para cortar. E essa palavra é muito dura. Mas é o que a gente realmente diz quando algo que deveria gerar vida está apenas ocupando espaço. A gente não faz isso também na nossa vida? Quantas figueiras na tua história você já precisou cortar porque não estava dando fruto? Coisas que você investiu seu tempo, sua energia, coisas que você gostava, amava, se importava, mas por causa que aquilo estava ocupando um espaço inútil na sua lavoura, você precisou cortar. Esse texto fala muito sobre isso. Essa é uma decisão radical do Senhor. E ela não é simplesmente apressada. Ela vem depois de anos e anos e anos de graça desperdiçada. Ocupar espaço não é o mesmo que cumprir o propósito. O dono da vinha não está com raiva em nenhum momento. Ele está simplesmente lidando com a realidade. A figueira não está apenas improdutiva, ela está inutilizando a terra. Olha isso. Está dizendo, olha, o tempo que a gente está gastando e o espaço que a gente está perdendo com essa figueira, eu cortava ela e plantava outra coisa. Será que na tua casa você tem sido assim, essa figueira? Será que na sua família, no seu trabalho, ou na igreja, no reino de Deus, para além, né, de igreja local? E essa árvore que estava recebendo nutrientes, água, sol, ela acaba ficando no lugar daquilo que poderia estar frutificando. E mesmo assim ela continua igual, sem resposta. E essa é uma imagem muito séria. Porque às vezes nós estamos espiritualmente mortos, ocupando o lugar de algo que Deus quer fazer, mas nós próprios estamos bloqueando esse algo de Deus. Nós não estamos dando o fruto que Ele espera de nós. E eu te faço uma pergunta que eu queria que você refletisse. O que Deus poderia ter feito na tua vida, através da tua vida, com o tempo que Ele já te deu? Já fez essa pergunta? Pensa no tempo de vida que você tem, ou no tempo de crente que você tem. O que Deus já poderia ter feito na sua vida e através da sua vida? E que não fez? Essa é uma pergunta que o texto lança sobre nós e que a gente precisa se debruçá-la com realidade. Porque Deus poderia ter feito muitas coisas através de nós. Quantas oportunidades nós ignoramos? Quantas palavras nós ignoramos? Às vezes, nós vivemos apenas recebendo os nutrientes do solo, recebendo a água de bom grado daquele que cuida de nós, recebendo um sol quente para poder nos fazer a gente crescer, chuva para quando nós estamos secos,
Nós somos sustentados nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. Nós oramos ao Senhor e Ele nos dá, Ele nos entrega, Ele realiza na nossa vida e a gente não dá fruto. Às vezes a gente está assim. E esse diagnóstico vai pesando no nosso coração. E esse negócio de cortar é muito triste. E esse texto ele não está falando de quem nunca creu, mas de quem parou de responder. É sobre isso. Quem nunca creu nem cresceria a figueira. Essa é a questão. A figueira cresceu. Vou dar um exemplo, que também é de crescimento, mas ajuda a gente a imaginar melhor. Vou fazer uma pergunta para tu, amor, o que a mulher vai saber. Até quanto tempo, assim, um bebê amamenta, assim, uns 3 anos? O ideal. Mas aí ele tem que começar a comer 6 meses. Então, se ele viver 1 ano, não dá para viver só de peito. Ou seja, quando nós somos bebês, a gente precisa do leite materno. Só que chega um momento do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, que o leite materno não é mais suficiente. Ou seja, existe uma demanda da mãe da gente, quando cuida da gente, para que a gente coma e cresça e se desenvolva. Na vida espiritual é a mesma coisa. E quando nós chegamos na fase da maturidade, que era para estarmos dando fruto, nós estamos apenas consumindo, deixando a terra até mais pobre, porque a gente não dá nem nada em troca. E não estou nem falando de barganha com Deus, não é isso. Estou falando do investimento que o Senhor faz na nossa vida e que a gente não frutifica, para que outra figueira possa nascer em outro lugar através de nós. E essa figueira que foi plantada, cuidada, esperada, ela se acomodou na sua vinha. E ela passou a achar que o tempo de Deus era infinito para ela. E que o tempo de Deus era algo que ela controlava, que ela lidava, que ela decidia. Mas ela não contava que talvez aquela seria a última vez que o Senhor iria até ela. Vai fazer essa reflexão? Hoje, talvez, seja o último culto de algum de nós aqui. Pesado, né? Mas e se for? E aí eu queria que você refletisse. Você ainda tem tempo. Nós ainda temos tempo. Eu queria chamar você a ler comigo o verso 8 e o verso 9. Acompanhe comigo aí. Respondeu o homem que cuidava da vinha: Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Interessante, né? É legal porque a parábola acaba aqui. Ela não diz que a figueira deu fruto. E Jesus faz isso de propósito. Porque isso aqui é uma mensagem em que o final acontece na sua vida. Não aqui na história. Na minha vida. Ou seja, esse servo, que é Cristo, cheio de amor e cheio de misericórdia, diz: vamos dar mais um tempo para essa figueira crescer. Mais 1 aninho. Se ela dá fruto, beleza. Se não der, a gente corta. E é interessante porque quando o dono diz corta, alguém diz intercede. Alguém diz, calma, não. No momento que o dono diz chega, o jardineiro levanta a voz diante desse dono da vinha. E ele não contesta a justiça da decisão. O jardineiro não chega para o dono da vinha e fala: o senhor está fazendo algo injusto.
ele chega, ele não tenta encobrir a esterilidade da fogueira, passar um pano. Ele só pede mais um tempo. Ele entra na história como um intercessor. Não porque a árvore merece, porque ela não merece, mas porque ele ainda crê que pode haver vida ali naquela árvore. O jardineiro, então, ele se coloca no lugar da figueira. Repare que o jardineiro, ele não transfere a responsabilidade. Ele não diz, ela vai mudar, você vai ver. Ele diz, eu cavarei, eu adubarei. Será que na tua vida e na minha vida, nós não precisamos começar a agir como esse jardineiro? Se a nossa vida espiritual precisa mudar, assuma a responsabilidade. Eu adubarei. Eu vou regar. Eu vou cuidar. Eu vou amar essa planta. Ao invés de esperar que milagrosamente a planta dê fruto. E ele assume essa missão de despertar uma árvore adormecida. Ele se compromete com o milagre da frutificação. Ele se oferece para revirar a terra, romper a dureza, remover o que está impedindo a vida. E isso diz muito sobre quem ele representa, que é Jesus. Jesus é o jardineiro que pede mais tempo para você. Ele faz isso na cruz. Esse jardineiro que intercede diante do Pai é quem diz, não corta eles ainda. É ele quem desce até suas raízes endurecidas. Quem entra nas áreas secas da tua alma e da minha alma. Quem remexe o que a gente esconde. Ele sabe que nós não estamos frutificando, mas ainda assim ele pede mais tempo para nós. E aí nós vemos essa dinâmica linda entre a justiça e a misericórdia de Deus. Porque se fosse pela justiça, o nosso lugar no inferno não tem para ninguém. Mas a misericórdia de Jesus, de Deus, como diz no Salmo, que é misericórdia quero e não sacrifício. A verdadeira justiça de Deus se apresenta na misericórdia, no perdão. E hoje Ele te perdoa, de verdade. Não é de mentirinha, não é de brincadeirinha, porque Ele te ama. Você vê hoje, você está ouvindo esse sermão, você está pensando na tua vida, é mais um encontro que esse Senhor entra e fala, ó, vou te dar mais um tempo para você frutificar. E isso é muito interessante porque a graça é sempre para nós, um último ano que já começou. O jardineiro ele não pede uma década. Ele não propõe um processo longo. Ele pede um ano, um ciclo, um limite. Ou seja, a graça ela é real, mas ela não é infinita. Esse mais um ano já começou para nós. E é óbvio que eu não estou falando aqui de 365 dias, né, gente? Mas esse um ano já começou para nós. Sempre tem algo na nossa vida que precisa de frutificação. Ou seja, não existe garantia de um outro ano. A presença de Cristo é a sua chance hoje, agora, não amanhã. A presença de Cristo e a palavra que você encontra hoje é adubo para a tua vida. O confronto que talvez você esteja sentindo é a pá cavando a sua terra. A inquietação no coração é o sinal de que o jardineiro já está trabalhando em você. Mas ele deixa claro, se não houver fruto, eu vou cortar. Mas mesmo assim, ele fala com tanta confiança para esse Senhor, né? Ele não é o dono da vinha, mas vamos imaginar na parábola, os personagens, não pensando apenas em Deus e Cristo, né? Esse dono da vinha com certeza é um homem rico de negócios. O que o jardineiro pede para ele, que é apenas um servo dele, é na realidade um prejuízo. Já pensaram nisso? Porque se esse Senhor estivesse tão preocupado apenas com os negócios, ele cortaria essa árvore na primeira vez que ele fosse lá. Mas o jardineiro, ele se compromete a adubar essa terra. E ele fala com a convicção. Parece que ele tem certeza que vai dar fruto. Talvez
naquela época, se o jardineiro falasse isso para um senhor e não desse fruto, é provável que o senhor até cobrasse ele. Você me tirou 1 ano que eu podia estar fazendo alguma coisa, plantando alguma coisa boa aqui, eu te ouvi e perdi dinheiro. Então esse jardineiro, ele se compromete mesmo em fazer esse fruto funcionar. Ou seja, não existe comprometimento maior do que podendo nos salvar e nos transformar com uma única palavra. Ele escolhe se encarnar como um bebê de uma família pobre, no fim do mundo, da Galileia, uma cidadezinha que ninguém se importa. Vargem Grande é maior que Nazaré. Pobre, trabalhador, ele é rejeitado, odiado, preso, torturado, assassinado. Isso é um comprometimento mesmo. Assim, nenhum de nós temos filhos aqui, mas eu tenho certeza que nenhum de nós entregaremos o nosso próprio filho para poder salvar gente que não merece. Esse senhor também. Ele podia estar usando esse jardineiro para outra coisa. Ele decide também enviar esse jardineiro para investir tempo nessa figueira que não está dando fruto. O amor de Jesus, ele não é passivo, ele é santo. Jesus, ele não faz vista grossa para nós. Ele não alivia a barra da figueira. Ele entra com graça, mas ele não remove a verdade e a culpa dessa figueira. Porque o amor verdadeiro não anestesia, ele confronta. E é assim que nós precisamos estar com o nosso coração. Esse é o Cristo que intercede, que trata, que espera, mas que um dia voltará para colher. Cada um de nós. E naquele dia a pergunta é: a figueira frutificou? Ou só continuou se enganando com suas folhas? Concluindo aqui, o fruto é nós vivermos transformados pelo Evangelho. E nenhuma árvore é capaz de dar muitos frutos na primeira vez. Mas ela precisa frutificar. Sabe qual é o maior risco para a nossa vida? Não é abandonar a fé de uma vez. É nós continuarmos aqui, ouvindo tudo, frequentando tudo, mas sem frutificar nada. O perigo real é esse. A gente se acostuma com o cuidado de Deus. Com a poda, com o culto, com a palavra. E a gente começa a achar que estar na vinha já é o suficiente. Mas Deus, ele não nos chamou para estar, ele nos chamou para responder. Ele quer que essa árvore linda que ele plantou no nosso coração frutifique, para que ele possa lançar a semente dessa árvore em outras lavouras. A figueira do teu coração não está morta, mas pode ser que ela esteja parada. Talvez ela está muito viva em algumas áreas, mas talvez tenha áreas na sua vida que ela está morta, que ela está seca. Talvez ela esteja bonita, linda, cheia de folhas, mas estéril. Receba tudo, mas não entregue nada. Isso não pode ser um detalhe para nós. Na lógica de Jesus, quem não dá fruto ocupa espaço. Então, como a gente pode dar melhores frutos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, nesse mundo afora? Chegou a hora que esse dono da vinha se compadece dessa figueira, que somos nós, e nos dá mais um ano. E esse jardineiro diz: me dá mais um ano, deixa que eu cuido, deixa que eu desça na raiz, deixa que eu recomece o processo desde o início. E esse jardineiro quer tocar no seu coração hoje. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não viva amanhã o que Deus te chama para viver hoje. Amanhã o Senhor te chamar para viver outra coisa. E você vai viver no tempo dele. Mas hoje, vivamos o que ele nos chamou a viver hoje. Ou seja, esse é o nosso último ano. Sempre é o nosso último ano. Mas não temos garantia de outro. Um dia o Senhor vai nos buscar. E como a gente vai viver lá? E eu queria trazer alguns pontos aqui mais práticos para você se perguntar. É o seguinte:
Será que nós vamos continuar fingindo paz com quem nós desprezamos? Ou nós vamos começar a liberar perdão de verdade para essas pessoas? Será que nós vamos continuar apenas orando por nós mesmos? Ou nós vamos começar a dobrar nossos joelhos para a salvação de uma outra pessoa? Vamos começar a se preocupar e colocar nos nossos projetos também a salvação de outras pessoas que nós conhecemos? Será que nós vamos continuar de modo passivo na igreja? Ou nós vamos começar finalmente a nos envolver e servir, ensinar e cuidar das pessoas? Será que nós vamos continuar investindo? Que bênção, investindo os nossos bens e projetos e coisas e dinheiro também? E começar a investir em algo para além de nós, seja na vida de outra pessoa, seja na missão? Será que nós vamos continuar dizendo, Deus sabe como eu sou? Ou nós vamos começar a deixar Ele transformar por dentro cada um de nós? Queria convidar você a baixar sua cabeça para que eu pudesse orar por você. E para que o nosso coração possa ser aberto para dar frutos nesse nosso último ano. Senhor, nós queremos, Pai, diante de Ti, te agradecer, Senhor, porque hoje o Senhor entrou na nossa vinha. Hoje o Senhor, mexeu nos nossos galhos. E talvez, infelizmente, não tenha encontrado fruto nenhum. E nós queremos contar, Senhor, com a Tua misericórdia nessa noite. Nós queremos contar, Senhor, com o Teu amor e com a Tua graça nessa noite. Para que o Senhor possa nos dar mais um ano, para que nós possamos frutificar, ser adubados, viver um processo real de transformação, de mudança de mentalidade, para que assim nós possamos, Senhor, dar frutos na vida daquele irmão que eu conheço que não te conhece, e que o Senhor pode me usar para salvar a vida dessa pessoa. Dar fruto nessa comunidade, servindo, cuidando, ajudando, investindo. Dá fruto, Senhor, na minha família, sendo um marido melhor, um filho melhor, uma esposa melhor. Dá fruto, Senhor, lendo mais a Tua palavra, ensinando a Tua palavra para os outros. Que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, a não sermos apenas árvores que consomem energia do solo, apenas árvores que absorvem a luz do sol, apenas árvores que bebem da água, mas árvores que lançam frutos na terra, árvores que semeiam, árvores que multiplicam, para que nós, através da nossa vida, o Senhor possa criar um grande pomar. É isso que nós te pedimos, Senhor. E que agora o Senhor possa abrir o nosso coração, para nós louvarmos essa música, ouvirmos essa canção, para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.